Glória a Deus. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus no seu coração. E é um texto muito conhecido dos irmãos. Os irmãos já leram muito esse texto. Mas eu creio que o Senhor vai falar algo contigo. Abra aí no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante. Diz assim o texto da palavra de Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele, aleluia, e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém? Pode se sentar aí, você que trouxe o seu caderno de anotação, sua caneta. Glória a Deus pela sua vida. Anote, porque você vai precisar dessa mensagem. Aqueles que estão escalados para compartilhar a palavra, né? Na reunião da célula essa semana também. Você vai ser muito abençoado, vai ser muito abençoador. Deus vai usar a sua vida lá na célula para compartilhar a palavra, essa palavra com as pessoas. Queridos, essa história é a história do bom samaritano. Quem já ouviu essa história aí? Quem já leu essa história do bom samaritano? Aleluia. E aí, queridos, eu quero ministrar essa palavra porque a Bíblia, em vários textos, tem vários exemplos de como nós podemos fazer verdadeiros amigos e como nós podemos ser também verdadeiros amigos de pessoas. Está cheio de exemplos na Bíblia e este aqui é um exemplo. Por isso eu quero ministrar ao seu coração hoje. O tema da mensagem é como fazer amigos. Repita comigo, diga: como fazer amigos. Sabe, a gente faz amigo saindo de casa. Por que digo isso para você? Porque nós vivemos um tempo onde nós passamos por uma pandemia e nós fomos forçados a ficar na nossa casa. Ficar em casa naquela época era um ato de amor. Você estava protegendo a sua família, estava protegendo ao próximo. E esse tempo foi um tempo muito difícil, é verdade. Muitas pessoas
perderam parentes, amigos, familiares, gente que ela muito amava. Nós também perdemos pessoas na nossa família, pessoas que nós amávamos muito e amamos muito, sabe? E nós amávamos muito essas pessoas e perdemos essas pessoas. Mas a Bíblia diz que a nossa vida ela é feita de ciclos. E esse ciclo da pandemia já tem alguns anos que ele já passou, amém? Glória a Deus, nós já passamos por esse momento, esse ciclo já se encerrou. E agora nós estamos vivendo um novo ciclo. Sabe por quê? Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Nós somos criados para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós tenhamos comunhão um com o outro, amém? Então esse tempo foi um tempo muito difícil, porque nós ficamos privados de ir um na casa do outro. O pastor ficou privado de visitar o irmão, as pessoas eram privadas, os parentes, os filhos tinham que visitar por celular, não era? Online, tinha que fazer ligações online. E tudo isso era muito estranho para nós, por quê? Porque a gente quer estar perto, a gente quer dar um abraço, a gente quer olhar no olho da pessoa, é ou não é? Nós somos criados para isso, não tem como a gente lutar contra a nossa natureza, aleluia. E aí, querido, agora, esse momento que nós estamos vivendo, nós precisamos identificar, nós precisamos sair de nossas casas e nós precisamos identificar, segundo esse texto, quem está necessitando ter um encontro com Jesus. Existem várias pessoas nesse momento que precisam ter um encontro com Jesus e você deve conhecer uma delas. Você conhece alguém lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua rua, seu vizinho, seu parente, seu primo, seu sobrinho, seu avô, sua avó, sua tia, seu tio, seu pai, sua mãe, seu sogro, sua sogra. Alguém está precisando de Jesus. Alguém está precisando, ele está tendo uma necessidade de ter um encontro com Jesus. Mas elas só terão um encontro com ele, se encontrando comigo e com você. Porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para ir e fazermos discípulos de todas as nações. É nós que precisamos ir e anunciar as palavras, a palavra do Senhor e o evangelho da salvação. Os anjos queriam fazer isso, mas isso foi dado a todos nós, cada um de nós. Essa é a nossa grande tarefa. E aí, queridos, esse é o maior serviço que nós fazemos a Deus, sabia disso? Esse é o maior serviço, sairmos e anunciar o evangelho, fazermos novos amigos. E aqui eu tenho muitos amigos, amém? Você tem muitos amigos aqui na igreja? Eu tenho muitos amigos, desde quando cheguei aqui fui muito bem recebido. Tenho muitos amigos aqui cristãos, adoradores, maravilhosos, que vão adorar o Senhor aqui dia 1º de dezembro, nós vamos estar aqui adorando. Sabe, mas eu fico imaginando, ainda tem banco vazio, ainda tem uma cadeira vazia aí do seu lado, ainda tem uma cadeira vazia lá na sua célula, que você está orando pelos seus amigos. Sabe, eu tenho pensado, eu gosto muito, sabe de algo? Eu prego nos cultos, é um privilégio a gente poder, é uma confiança que o pastor dá para a gente vir aqui e compartilhar a palavra de Deus, amém, queridos? Eu venho, eu prego, eu supero as minhas limitações, isso é maravilhoso, mas sabe onde eu me sinto realizado? Sendo líder de célula, eu sou um líder de célula. Eu me sinto realizado quando eu estou lá num grupo pequeno, quando eu estou cuidando de pessoas ali, quando eu estou cuidando, Senhor, quando eu vejo que pessoas estão chegando, queimando pela presença de Deus, ou às vezes elas nem estão queimando, mas elas estão lá e vão ter uma oportunidade para receber a salvação de Deus. Então Deus usa pessoas, então eu me sinto realizado dessa forma quando eu estou servindo pessoas e fazendo novos amigos e levando-os a Cristo até a célula, até um grupo pequeno, até onde eu possa falar de Jesus para ela. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso demais. Essa é a minha maior realização, sabia? É a minha maior realização. Eu amo quando eu estou ali no meio do grupo pequeno. No meio da pandemia eu ficava de um lado para o outro lá no quintal da minha casa. Eu ficava, Deus do céu, nós precisamos voltar para casa. Eu ficava assim lá no quintal da minha casa andando. E eu ficava dizendo, Senhor, quando vai acabar isso? Nós precisamos ir nas casas. Tem pessoas que estão morrendo sem Jesus. Nós precisamos ir até essas pessoas.
E aí hoje eu quero falar aqui de um dos maiores exemplos de cura, de um homem que foi curado, e ele não teve um encontro direto com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus através de uma pessoa, alguém que agiu de compaixão, de misericórdia, alguém que estendeu a mão, alguém que ajudou, que é o bom samaritano. E eu sei que tem bons samaritanos aqui nessa noite, amém? E se não tiver, você vai entrar por esse caminho, porque esse é o único caminho, essa é a única filosofia, a única palavra que nós devemos praticar. Olha só, quem já ouviu falar dessa história do bom samaritano? Você sabia que o nome samaritano é o nome mais usado em hospital em todo o mundo? Em todas as ONGs. Por quê? Por causa do ensinamento de Jesus, de ajudar o próximo, de estender a mão ao próximo. E a palavra de Deus está cheia de exemplos para nós fazermos verdadeiros amigos. E sabe, amizades são essenciais e fazem a nossa vida muito melhor. Pastor Domingos sempre diz aqui, nós precisamos ter pelo menos 3 amigos na igreja. Aí a pergunta já começa, quantos amigos você tem? Amigo mesmo, amigo que você pode contar, amigo que pode falar na sua vida. E você pode até franzir a testa na hora, você pode até ficar meio bravo com ele, mas ele tem abertura para falar com você, para falar do seu erro, da sua falha, e você fica feliz com isso na sua vida. Você tem essas pessoas na sua vida? Então, nós fomos chamados para sermos bons amigos, mas também para fazermos bons amigos. E amizades que vão durar muito tempo, amizades que vão durar para toda a vida. E aí eu entendo aqui nesse texto que nós fomos chamados para ser bons samaritanos. Diga para o seu irmão, você foi chamado. Mais forte, diga para ele assim, você foi chamado para ser um bom samaritano. Então nós lemos aqui nesse texto, presta bem atenção, um homem estava viajando de Jerusalém para Jericó. Sabe o que era essa rodovia? Essa rodovia era como uma rodovia da morte agora. Você já ouviu falar da rodovia da morte? A rodovia que ligava Jerusalém a Jericó era muito perigosa. Ela era cheia de assaltantes, era um lugar muito movimentado. E aí o que aconteceu? Esse homem estava vindo e bateram nele. Ladrões o cercaram, roubaram, que é o papel do ladrão, matar, roubar e destruir. Eles fazem isso, a Bíblia dá essa referência, tá? E aí, pela sorte dele, aparecem algumas pessoas, segundo o texto que nós lemos. Quem foi o primeiro que apareceu aqui no texto, irmãos? Foi o sacerdote, homem de Deus, amém? O sacerdote era o homem de Deus na época, irmãos. Era um homem que ele deveria parar ali naquele momento para estender a sua mão. Depois, quem parou? O levita, o adorador. Ah não, o adorador é o homem das 12 horas de adoração. Esse aí vai parar para ajudar esse homem. Mas o texto diz que ele passou de longe. O sacerdote também passou longe. Era a mesma coisa que tivesse vindo da calçada e passou para o outro lado. Olha só a atitude desses homens. Mas a Bíblia diz aqui que passou ali também o samaritano. Sabe quem era o samaritano? O samaritano era o odiado, porque os judeus não se davam com os samaritanos, mas ele era o odiado. Mas o texto diz que ele se aproximou e, passando perto, socorreu aquele homem. Ei, aquele homem não era amigo dele, era um inimigo dele, mas ele fez questão de parar para socorrer aquele homem. Você já fez isso por alguém? Nós precisamos fazer. Olha, eu oro a Deus nesse dia, nesta hora, para que Deus te dê uma experiência assim durante essa semana, durante esse mês, para que nós possamos começar de verdade a amar até aqueles que não nos amam. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um aleluia por isso? Aleluia! Então, esse texto aqui nos leva a entender que o samaritano teve o quê? Compaixão, misericórdia. Então ela nos leva a entender aqui que nós precisamos ser amigos das pessoas que têm uma necessidade. Aí você pode olhar e dizer assim, pastor, mas eu olho para aquela pessoa, não vejo necessidade nela. Todas as pessoas têm necessidades, desde aqueles que estão caídos no chão, desde aqueles que você muitas vezes olha na rua, aquele que está morando agora num condomínio fechado e está tentando tirar a sua vida. Todas as pessoas têm necessidades, todo ser humano, diga para o seu irmão, todo ser humano tem necessidades.
Cada uma delas tem. Não adianta a gente dizer assim, não, ele não precisa. Ele tem riqueza, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Ele não precisa de nada. Ele precisa de Jesus. Ele não tem tudo, ele precisa de Jesus. Ele tem alguma coisinha que ele conquistou na vida. Mas aquilo que ele precisa mesmo é o tudo da vida dele, que é Cristo. Que eu e você já temos e nós precisamos oferecer a eles. Então, nessa história do bom samaritano, Jesus destaca aqui 3 filosofias de vida que predominam entre as pessoas. As pessoas estão praticando esses 3 estilos de vida. Faz assim comigo, 3 estilos de vida. Sabe qual que é o primeiro? É a filosofia da exploração. Filosofia da exploração. No versículo aqui de número 30, aqui de Lucas, vamos ver aqui o versículo novamente. Jesus prosseguiu dizendo, era Jesus que estava dizendo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele caiu na mão de quem, irmãos? De alguns ladrões. Né? Então, para os assaltantes aqui, né, que estavam esperando aquele homem, estavam na espreita, a ideia do assaltante é assim: o que é meu, mas o que é seu pode ser meu também. Por quê? Porque ele é corruptível, ele foi corrupto, ele é corrupto. Então, até hoje, a exploração continua sendo a filosofia de muitas pessoas, mais do que nós imaginamos. Nós precisamos parar aqui nessa noite para pensar se nós não estamos praticando essa filosofia, sabe por quê? Porque vai desde assaltante, aquele momento que nós temos a oportunidade de sermos corruptos numa pequena coisa ou na maior coisa. Sabe, desde a oportunidade de um corrupto, até mesmo do criminoso, até pessoas de bem, que muitas vezes se aproximam da gente para, se ela tem algo para oferecer. Se ela tem algo para oferecer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Olha, elas ficam pensando assim, eu só vou fazer amizade com essa pessoa se ela tiver alguma coisa para me oferecer. Então, predomina o quê? Na filosofia dessas pessoas, elas querem ser amigos de pessoas que têm algo para oferecer para elas. Mas esse não é o evangelho, não é o texto que nós lemos. Esse homem tinha o que para oferecer, irmãos? Fala para mim, esse homem que tinha apanhado, estava ali na rua, ensanguentado, o que ele tinha para oferecer para aquele samaritano que estava passando ali? Ele não tinha nada para oferecer. Sabe, um dia aconteceu comigo, estava vindo da casa da minha sogra, quando estava ali, granjeando a Cícera para me casar. Então eu descia ali no CPA 4, quando eu chegava no CPA 4 ali, vinha um homem, e o homem estava caído, sempre tinha um homem caído ali. E um dia eu falei, mas eu sou discípulo do Senhor, eu preciso parar e socorrer esse homem. Então eu parei lá e comecei a socorrer ele. E quando eu fui achar ele era um homem que morava lá no meu bairro. Ele morava lá no meu bairro, do meu lado. E eu conhecia ele, e eu disse, não, você não pode mais ficar aqui, eu vou levar você para casa, olha a sua situação. E aí comecei a levar ele, e ele falava assim, mas eu não gosto de crente, sai daqui, não precisa me levar. E ele me xingava de todos os palavrões possíveis, e ele caía no meio do caminho, eu caía junto com ele, e aí eu levantava ele, e ele machucava, e eu machucava também. E aí eu chegava e entregava ele lá na casa dele, aí ele ficava bravo, esse crente aí, o que ele quer comigo, eu não sou nada na vida. Mas para mim, Jesus podia alcançar ele, aleluia. E aí sabe o que aconteceu? Um dia eu estava andando ali no setor 5, passou, e essa situação não foi só uma vez, foi várias vezes. Eu encontrei ele na rua, todas as vezes que eu encontrava ele, eu pegava ele, levava ele para a casa dele, debaixo de xingamento, debaixo de uma série de coisas. Aí um dia ele tinha sumido da sarjeta, e aí eu passei lá no setor 5, peguei um ônibus e desci ali no Novo Horizonte, que eu estou passando em frente da casa da filha dele, estava chorando. E eu fiquei pensando, pronto, ele morreu. Ele morreu, esse choro de filho eu conheço, né? Aí ela falou assim, eu passei e falei, como está o seu pai? Ela disse, não, meu pai está bem, você não sabe o que aconteceu? Meu pai entregou a vida para Jesus. E aí eu disse, eu quero ver isso bem de perto. Ela, pode entrar aqui. Quando eu entrei na porta, sabe o que aconteceu? Ele começou a chorar e disse, Fabiano, me perdoa, todas as vezes que eu te xinguei disso, daquilo outro, às vezes que eu cuspi em cima de você, às vezes que eu falei palavras contra você, que eu não gostava de crente, que eu não gostava de igreja, mas agora eu estou apaixonado por Jesus.
E é um homem apaixonado por Jesus até hoje. E é um líder na casa do Senhor, onde ele foi plantado. Aleluia! E aí, nós precisamos tirar essa ideia, porque ela pode vir no nosso coração. Ah, não, eu posso passar ali e eu quero ter uma amizade com uma pessoa, mas predomina muitas vezes amizades interesseiras. Às vezes a gente quer ser só amigo de alguém que pode dar alguma coisa para a gente, mas e alguém que está na sarjeta? E alguém que está na sarjeta? E alguém que está precisando, né? Então, e aí, a rejeição dos que aparentemente não tem nada para oferecer, são aquelas pessoas complicadas. Você conhece uma pessoa assim, complicado, problemático, sabe? As pessoas querem passar longe dela. Mas sabe, eu tenho aprendido nesse texto que o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. Não importa quem ele seja, ele é o meu próximo, é a pessoa que eu preciso ajudar. Então muitos só são amigos de iguais e são incapazes de fazer amigos entre gente simples ou apenas diferente. Você jovem que está me ouvindo, adolescente, o jovem tem isso, né? Eles aparecem uma espinha na cara, eles têm um cabelo diferente, às vezes tem um que tem um cabelo grande assim, enorme, tem um que veste com a camisa mais comprida, e essa semana eu estava observando que eles gostam de andar com os cadarços desamarrados, né? Eles andam sem pentear o cabelo mais, e às vezes quando a gente vê alguém assim, um jovem, um adolescente, não quer se aproximar, não quer conversar, não cumprimenta pessoas assim, sabe? São essas pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida, para a gente cumprimentar, para a gente ser amigo delas, aleluia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Olha só o que aconteceu aqui, em 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 1, vou contar a história para você de Davi e seus amigos. Olha só o que aconteceu. Davi escolheu ser amigo de pessoas problemáticas. Olha só o que diz o texto: Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Olha só o texto: quando seus irmãos e toda a sua casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele, ajuntaram-se a ele todos os homens, olha só, que estavam em dificuldades. Na caverna do Adulão entrava todo tipo da pior gente, que estava em dificuldade. Olha o texto que diz que estava acontecendo na vida deles: os que tinham dívidas, gente endividada. Davi era amigo de gente endividada. Sabe, tem uma pesquisa aí que saiu que tem 85% das pessoas do Brasil estão endividadas. E às vezes a gente não quer ser amigo de gente assim, porque a gente acha que vai ficar igual ele. Não, Deus te chamou para ser próximo, para ser abençoador, e para abençoar essas pessoas, e para ajudar elas, ganhar elas como amigo, depois ganhar elas para Jesus, e ensinar elas a sair da dívida, aleluia. Foi isso que Davi fez dentro daquela caverna. E olha o que diz o texto: e todos os amargurados de espírito. Você já ficou amargurado de espírito alguma vez? É ruim isso, não é? É muito ruim. Eles estavam lá, aquelas pessoas estavam lá, e Davi estava fazendo amizade com eles, e o texto diz assim: e Davi se tornou o chefe deles, e havia com ele uns 400 homens. 400 homens na caverna do Adulão, aleluia. E estava gente assim. Eu vi que tem até um evento desse aqui no Brasil, chama Caverna do Adulão. Um dia eu estava no aeroporto em Porto Velho, e eu encontrei com um grande pastor, amigo de há muita época, irmão de um irmão que já foi aqui da nossa igreja. E eu perguntei para ele: pastor, para onde você está indo ministrar? Ele falou: eu estou indo para a Caverna do Adulão. E aí eu já sabia o que ele ia fazer lá na Caverna do Adulão, né? Eles iam lá para receber pessoas que estavam assim, para fazer amizades com pessoas que estavam assim, e ajudá-las a sair disso. Então, olha só, Davi encontrou seus grandes amigos, e aqueles que apoiaram até o fim da sua vida, inclusive o salvaram muitas vezes. Sabe aonde? Lá na caverna do Adulão. Lá no lugar onde tinha gente ruim aos nossos olhos assim, a gente imagina, não, mas Davi acha gente lá. Era o lugar onde havia gente complicada, endividada, de espírito desgostoso. Olha só, elas estavam querendo se esconder. Você conhece alguém que quer se esconder? Ele nem quer sair de casa, ele nem quer aparecer, ele não quer ir na igreja, ele não quer ir na cela, ele não quer ir em lugar nenhum. Mas são essas pessoas que nós temos que ser amigos dela. Sabe, às vezes eu fico pensando, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo, sabe por quê? Porque tem muita caverna de Adulão na cidade aqui. Tem muita caverna de Adulão, e nós precisamos entender, enxergar essas cavernas, e entrar lá para salvar essa gente. Às vezes a gente acha que devemos ser amigos
da turminha legal. O cabelinho dele é tudo penteadinho, tudo certinho, a roupa dele é tudo certinho, ele fala tudo certinho, a gente acha que deve ser amigo dessas pessoas também, mas muitas vezes são os primeiros que deixam a gente, sabe? E o texto diz que os 30 valentes de Davi, que não eram da turminha legal, foram amigos de Davi até a morte. A Bíblia diz que quando Davi estava na batalha junto com eles, a espada na mão de Davi deles grudava na mão, aí o cabo da espada grudava na mão de tanto eles lutarem junto. Você quer um amigo assim? Você quer um amigo assim? Eu quero um amigo assim. Eu estou orando ao Senhor e dizendo: Senhor, tira todas as outras prioridades da minha vida, eu só quero fazer novos amigos, porque eu tenho muitos amigos aqui na Renovo, e em todos os lugares de Cuiabá, Várzea Grande e outros estados, aqui no Mato Grosso, mas eu quero novos amigos que ainda não têm Jesus no coração. Sabe por quê? Porque eu quero ser amigo deles aqui, e um dia vai acontecer o arrebatamento da igreja, ou eu posso partir primeiro, ou eles podem partir primeiro, mas quando a gente chegar lá no céu, eles vão ser amigo aqui e amigo lá no céu. Quando você chegar lá no céu, vai ter um amigo seu te esperando lá. E eu sei, querido, que quando a gente chegar lá, ele vai dizer: oh, meu amigo, que bom que você está aqui, que maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso, isso é muito abençoado. Então, esses amigos foram amigos até a morte. A segunda filosofia é a filosofia da indiferença. Diga comigo: filosofia da indiferença. Da indiferença. Olha só, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou longe. Passar longe significa estar indiferente. Quando você passa longe de alguém, isso mostra uma indiferença no seu coração, e a gente precisa ficar atento com isso. Era o sacerdote e também o levita. Olha só o que a Bíblia diz: de igual modo, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de longe, totalmente indiferente. Tanto o sacerdote como o levita estavam muito longe da vontade de Deus. É isso que o Senhor está dizendo aqui através da vida dessas pessoas, e nós precisamos nos colocar nessa posição e descobrir quem nós somos aqui, se somos o sacerdote, se somos o levita, ou se vamos ser os samaritanos. Queridos, eu quero acreditar nessa noite, nesse dia, que eu estou falando para os samaritanos, amém? A Igreja Batista Nacional Renovo, aqueles que vão ganhar muitas almas para Jesus, que vão exercer a misericórdia, a graça de Deus, que vão deixar o egoísmo de lado, a vontade própria de lado, e vão lá buscar os amigos perdidos, aleluia. Sabe, esses dois eram religiosos. O sacerdote era muito religioso, ele guardava tudo do templo, ele era exemplo de muitas coisas, né? E que dizer do levita, o adorador, aquele que vai à frente, que leva a adoração do povo lá naquela época, mas também indiferente com aquele homem que estava ferido, precisando de cuidado. Eles passaram de longe, deixaram de ajudar, abandonaram o homem no seu sofrimento, na sua necessidade. Sabe, eu fico pensando, se a gente não está abandonando os nossos vizinhos na sua necessidade, eu fico pensando, será que lá no seu prédio tem alguém nessa hora pensando em se suicidar? E será que ao deixar ele pensar nisso, nós estamos abandonando ele? Será que nós estamos abandonando ele? Será que não é hora da gente abrir a nossa casa para receber essas pessoas, para exercer a misericórdia verdadeira na vida deles? Sabe o que é a mentalidade desse aqui? Da filosofia da indiferença? É assim, ó: cada um por si, Deus por todos, pastor. Eu já tenho problema demais, eu ainda vou me envolver com o problema dos outros? É isso mesmo, querido, é isso que o Senhor falou nesse texto através da vida do samaritano. Ou você acha que o samaritano não tinha problema? O principal problema dele é que os samaritanos já não se davam com os judeus, ali já tinha uma barreira enorme, mas ele foi ali e estendeu a mão. Os outros problemas certamente devem ser o menor de todos na vida dele, eu creio nisso. Então, já tenho os meus próprios problemas, pastor, não quero me envolver com ninguém. Infelizmente essa parece ser a filosofia que tem regido a maior parte das pessoas hoje em dia. Eu não me envolvo, pastor, não quero saber do problema da fulana, nem do fulano, nem do ciclano, eu não quero saber, não é de mim. Às vezes a gente passa na rua e vê alguém lá, bêbado, caído lá, mas ele escolheu isso, pastor, ele escolheu ser assaltado, aquele homem escolheu passar naquela rodovia perigosa, mas e se fosse você que tivesse
para você, então nós precisamos fazer para o outro aquilo que nós queremos que seja feito para nós também, assim que diz a palavra de Deus. Aleluia! Olha só, essa é a filosofia da indiferença. O problema não é meu, o problema não é meu. Olha só, abandonaram aquele homem no seu sofrimento. O que é meu é meu, o que é meu é meu, e o que é seu é seu. Essa é a filosofia deles. O que é meu, o que é seu, ó, cada um por si, Deus por todos. Não vou me envolver com o seu problema, resolva a sua vida. Para você caçar esse problema aí. Mas o texto está dizendo ao contrário. Sabe, a terceira e última filosofia aqui é a filosofia da misericórdia. É a filosofia da misericórdia que nós lemos aqui no versículo de número 33. Diz assim: certo samaritano, entende? A gente entende, né? Deus revela e traz algo tão profundo. E eu estava dizendo assim, olha, a gente já começa o versículo de uma forma positiva. Certo. Ou seja, ele estava fazendo a coisa certa, era a pessoa certa. Significa que esse é o tipo de pessoa que nós devemos ser. Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou, olha só como muda, perto do homem. Ele passou perto do homem e vendo, teve compaixão dele. Qual é essa filosofia, pastor? Esse estilo de vida que esse homem estava praticando é a filosofia da misericórdia. Diga comigo, a filosofia da misericórdia. Mais uma vez, diga assim, a filosofia da misericórdia. Era a filosofia do bom samaritano. Então Jesus mostra que aquele homem, considerado mais indigno, se desponta como herói daquele homem. Era o mais indigno, era o improvável, o sacerdote, homem de Deus, que guarda a palavra, guardava toda a lei, e fazia toda a libação no templo, ali eles davam oferta e se entregava para a obra de Deus. Mas quando precisou ajudar o próximo, passou longe. E o levita, o adorador do 12 horas, do 24 horas de adoração, o levita que servia na casa do Senhor, que os levitas são esses que servem na casa do Senhor, no templo do Senhor. Mas quando o Senhor colocou alguém para ele ajudar, o que aconteceu? A filosofia da misericórdia não adiantou nada para eles. Não serviu nada para eles, tudo aquilo que eles estavam fazendo, mas ele se desponta como herói. Sabe, esse samaritano, mesmo sendo odiado pelos judeus, agora ele para e chega perto, aleluia, aleluia. Você quer ser um herói? Seja o bom samaritano. Você quer ser um herói nessa época e o tempo está passando, querido. Eu entreguei a vida para Jesus com 21 anos de idade e já estou com 43 e eu sinto que o tempo está passando. O pastor Tioli veio aqui, ministrou uma palavra e ele disse que ele caiu num sono e o Senhor mostrou para ele um relógio sem ponteiro e falou para ele: Tioli, não tem mais tempo, eu já estou voltando. Ganha todas as almas, faz muitos amigos para você e ganha eles para mim. Sabe por quê? Porque eu já estou voltando para buscar a igreja. E aí quando eu fico ouvindo esses homens de Deus pregando, quando eu estou nessas conferências, e eu não costumo faltar, eu gosto de ir, porque ali eu sou ministrado, ali eu sou alimentado, ali eu saio turbinado 2.0. E ali, quando eu escuto essas palavras, e quando eu ouvi o Tioli falando, o meu coração tremeu junto com ele. Eu consegui fechar os meus olhos, e eu consegui ver o relógio sem o ponteiro. E aí toda hora que eu olho para o relógio, eu olho aqui, eu já vejo o relógio vazio. Eu olho para lá, eu não vejo o relógio. Eu olho para os relógios de parede lá em casa, eu não vejo mais os ponteiros. Eu acho que Deus tem algo para nós, querido. Nós estamos vivendo o último tempo. Sabe o que ele fez? Mesmo sendo odiado, ele para e chega perto. Nós seremos odiados, nós seremos perseguidos. Quando nós resolvermos amar as pessoas, nós seremos perseguidos. Quando Deus te levar na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, lá perto da Presidência da República, quando você estiver na sua repartição pública, quando você lá estiver na sua escola, não acho que você vai ser amado, você será odiado. Mas saiba, você está no caminho certo, você está no caminho do bom samaritano, você está talvez andando na rodovia da morte, mas Deus é com você. Sabe para quê? Para que você estenda as mãos para essa pessoa. Aleluia. E o que ele faz? Aplica o óleo e o vinho. O vinho significa a palavra de Deus, a presença de Deus. O óleo, a graça do Senhor. Aquele homem estava quase morto. Então ele sai da teoria e vai para a prática. Ele aplica. É isso que o Senhor chamou a gente para fazer.
Então quando você está lá na sua cela, quando você está num grupo pequeno, e quando você chega com alguém lá, e ele está depressivo, ou ele está com dores na alma, ou ele está ferido mesmo fisicamente, ou talvez ele tenha sido assaltado, está sem nada, e você resolve fazer uma oferta ali, e abençoa a vida dele. Quando você aplica o óleo e o vinho nas feridas dele, você está saindo da teoria e está indo para a prática. Esse é o grande desafio. O pastor Tiago diz no seu livro: olha, o grande desafio nosso sair daqui desse culto não é sermos teoria, não é sermos aqueles que vão só ouvir, mas o desafio nosso é sermos praticantes, é sair daqui do domingo e a partir de agora e chegar na segunda, na terça, na quarta, até voltar no domingo e estivermos exercendo misericórdia na vida das pessoas. Isso é a verdadeira prática da compaixão. Sabe o que aconteceu? Ele tirou aquela pessoa do lugar de perigo. O texto diz que ele tirou do perigo e levou para um hotel seguro. Ei, tem muita gente em perigo. Tem muita gente em perigo. Sabe, querido, às vezes eu fico ouvindo notícia, a pessoa subiu no prédio, caiu e pulou. Esses dias teve uma notícia, uma moça. Aí depois teve uma outra notícia, de novo uma moça pulou do prédio, caiu. Ela está em lugar de perigo, mas nós temos um hotel, nosso hotel, lá tem um administrador, o administrador é Jesus Cristo de Nazaré. E sabe, nós precisamos confiar nesse dono do hotel, nós precisamos confiar de saber que tem um lugar seguro para as pessoas. Sabe aonde é esse lugar seguro? Esse lugar seguro é lá na sua casa, é lá na sua cela, é lá no seu PG, é lá onde você está, é onde você estiver com Jesus, lá é o lugar seguro. Deus confia a mim, Deus confia a você, essas pessoas. E qual que é a filosofia, pastor, daqueles que usam de misericórdia? É assim, ó: o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. Aleluia, amém? Pode ser seu também. Então Jesus termina o texto aqui com uma grande aplicação. Ele reverte a pergunta inicial do perito da lei. Ele queria pegar Jesus. Todo mundo queria pegar Jesus em algum momento, né? Os peritos da lei, eles eram assim. E ele pergunta: quem é o meu próximo? Mas Jesus começa a reformular a pergunta. E a pergunta que ele faz para aquele homem, reformulando aquela pergunta, dando uma resposta para ele é: de quem eu preciso me tornar próximo? A pergunta é essa: de quem você precisa se tornar próximo? Era o que Jesus está falando para aquele perito da lei. E certamente ele começou a refletir, e eu e você também estamos refletindo. E aí a resposta então é: meu próximo. Quem é? Quem eu preciso me tornar próximo? A resposta é assim, ó: meu próximo, a quem eu devo amar e servir, é qualquer pessoa próxima a mim, que se encontra em necessidade física, emocional, espiritual, mesmo sendo o meu inimigo. Aquele homem que estava caindo era inimigo do samaritano, mas ele foi lá, ele ajudou aquele homem. Não tinha nenhum compromisso, por causa do quê? Da tradição. Tem uma cultura, pastor, tem uma tradição, não pode, mas a gente precisa agir de misericórdia, porque a gente não anda segundo a cultura, a gente não anda segundo a tradição, a gente anda segundo a palavra de Deus. A gente anda segundo o evangelho da palavra de Deus. Então hoje também Jesus está reformulando essa pergunta para mim e para você aqui. E a pergunta é: eu e você temos sido amigo de quem? É o que o Senhor tem falado para mim. Fabiano, quem são seus amigos? Você tem sido amigo de quem, Fabiano? Você tem tido uma intenção de fazer novos amigos? Você já tem muitos amigos na igreja, tem muitos amigos pastores, mas e os amigos que precisam de mim? Onde estão esses amigos? Você tem sido amigo de quem? De quem você tem sido intencionalmente um amigo verdadeiro? Vai respondendo aí para você. E aí nós podemos destacar aqui mais 4 lições importantes desse ensino aqui de Jesus. Primeiro, nós devemos ajudar todas as pessoas. Esse é o ensino desse texto. Todas as pessoas, não importa quem elas sejam, tendo elas cooperado ou não para aquela situação ao qual se encontram, a Bíblia diz que nós devemos ter o amor ao próximo, e o amor ao próximo abre portas, e ser amigo é o maior poder de influência na terra. Guarda essa frase: ser amigo é o maior poder de influência na terra. Sabe por que muitas vezes as pessoas não vêm na igreja? A gente convida, elas não vêm na igreja. A gente convida, elas não vão na cela, elas não vão em algumas coisas que a gente quer fazer. Sabe por quê? Porque a gente não fez um amigo ainda.
A gente tem que ganhar amigo. O Senhor nos criou para nos relacionarmos. Os discípulos saíam e eles começavam a fazer amizade. Jesus chegou em Maria Madalena e começou a ter amizade com ela e libertou ela no momento correto. E todos os discípulos, ele começou a ter um relacionamento de amizade, gastava tempo junto com os 12 discípulos. Passou 3 anos e meio cuidando deles, ensinando para eles. Aleluia! Nós devemos ajudar todas as pessoas. E todos os que ele chamou tinham diferentes necessidades. Mateus tinha uma necessidade, Pedro tinha outra necessidade, João tinha outra necessidade, todos tinham a sua necessidade, mas o Senhor quis chamar todas elas. Nós temos um grande exemplo para seguir, é Jesus, amém? Nós temos esse grande exemplo para nós, mas muitas vezes nós não temos feito isso. Então ser amigo é o maior poder de influência na terra, mas nós ainda não entendemos, mas nós vamos entender isso aqui na nossa igreja, e nós vamos ganhar Cuiabá para Jesus, nós vamos ganhar Mato Grosso para Jesus, e aonde Deus levar você, você vai gravar essa palavra, e você vai ganhar milhares de pessoas para Jesus, amém? Você crê nisso? Centenas de milhares, dezenas de pessoas vão chegar onde você estiver. Segundo, qualquer pessoa próxima a nós que esteja em necessidade é o nosso próximo. A Bíblia diz assim, que nós devemos amar essas pessoas como a nós mesmos. Você não cuida de você? Olha aí para você, você está bonito, se aprontou, tomou banho para vir na igreja, colocou a sua melhor roupa. Por quê? Porque você veio ver Jesus, você veio adorar o Senhor, amém? Não é assim que a gente faz? Você não cuidou bem de você? O seu carro, você lava o seu carro no final de semana, você limpa a sua casa, né? Você faz a melhor comida para... Então você faz isso? Então nós devemos fazer isso para o próximo também. Nós devemos fazer isso. Sabe, terceiro, ajuda ao próximo deve ser prática. Sabe, ninguém ajuda o próximo ficando sentado. Não adianta, se você quer fazer alguma coisa, você precisa se levantar e você precisa cooperar para que a situação daquela pessoa que ela se encontra possa mudar em nome de Jesus. Então deve ser prático. Foi o que o samaritano mostrou. Talvez ele tenha sido ensinado muitas vezes, mas uma hora o Senhor vai colocar você numa estrada como essa. Uma hora não, todos os dias ele coloca a gente. Todos os dias ele põe a gente numa rodovia da morte dessa, que tem o ladrão veio para matar, roubar e destruir, e o ladrão está metendo porrete nas pessoas, está passando rasteira, está roubando muita gente, está levando muita gente para a morte. Mas Deus vai colocar você lá, e você vai começar a praticar a ajuda. É quando você diz assim, não, deixa eu contar o testemunho para você. Pastor Domingo já ensinou a gente a contar o testemunho aqui rapidinho. Em 4 minutos você pode contar o testemunho. E você vai sentar com a pessoa e você vai contar o testemunho. Isso é pregar o evangelho. E a pessoa vai dizer, se Jesus mudou sua vida, Ele pode mudar a minha também. Isso é começar a ajudar o próximo na prática. E aí é interessante, o quarto aqui ensinamento. Amar custa caro. Diga para o seu próximo, amar custa caro. Sabe, o amor dele custou bastante, custou tempo. O samaritano tinha o tempo dele, tinha a agenda dele, estava tudo certinho, ele estava passando ali, ele tinha o trabalho dele, você também tem o seu, também tem o meu. Mas sabe, quando a gente entra nesses lugares, o Senhor vai fazer a gente refazer a nossa agenda. Alguém que está precisando de ajuda vai precisar do seu tempo, você vai precisar parar para ouvir. Você vai precisar parar para olhar a ferida dele. Você vai precisar para colocar o bálsamo da palavra na ferida dele, para ele ser curado, né? Então você vai precisar ajustar o seu tempo com o tempo dele. Custou tempo, recurso financeiro. Ele colocou ele na onde? Na McLaren dele. A McLaren dele devia ser o cavalo ou o jumento naquela época, né? Ele colocou aquele homem em cima do animal. E levou ele na onde? No hotel, numa hospedaria segura. Aí eu pergunto para você, você está usando o seu veículo para quê? O seu carro é usado para quê? Irmãos, nós estamos gastando a nossa vida no propósito de Deus, amém? Eu tenho pensado nesses dias assim, eu quero gastar na minha vida. Eu quero gastar na minha casa, o meu carro, o meu corpo físico, a minha família, tudo que eu tenho, para poder ajudar pessoas. Então ele usou os recursos financeiros, e isso custou uma mudança de planos. Mas o que o samaritano fez? Ele se ajustou. Ele parou. Essa é a maior prioridade da nossa agenda. Parar para ajudar o próximo. Todas as outras coisas são secundárias.
Grava essa frase, é o Espírito Santo que está falando comigo e com você nessa noite. Essa é a nossa prioridade, parar e ajustar a nossa agenda para ajudar aquele que está precisando. Olha só o que diz Lucas 16, versículo 9. Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Aleluia. Um dia a vida vai se findar nessa terra. Os recursos aqui é tudo injusto, mas nós precisamos usar o nosso recurso para abençoar a vida dessas pessoas. Olha só, ele usou os seus recursos e nós precisamos também usar os nossos. Por exemplo, as nossas casas nós podemos abrir para receber essas pessoas. Nós podemos usar nossas casas para ser uma célula, para ser um anfitrião da célula. Nós precisamos usar o nosso carro para servir pessoas, para levar pessoas no hospital, para ajudar pessoas a fazer uma consulta, não é mesmo? E nós podemos usar o nosso dinheiro. Por exemplo, lá em casa nós separamos agora, nós abrimos na planilha lá, financeira, o valor para ajudar no lanche quando nós estiver escalado lá na selva. Então eu já coloquei lá um valor considerado para quê? Para abençoar as pessoas que vão chegar lá na célula. Ei, você sabia, queridos, que uma vez nós tínhamos uma célula num bairro distante aqui de Cuiabá. E as pessoas, a maioria das pessoas, elas iam ouvir o evangelho. Mas muitas pessoas iam, sabe por quê? Porque a irmã fazia umas panelas, umas comidas tão gostosas, tão abençoadas. E as pessoas muitas vezes nem iam para receber a palavra, mas elas iam para comer. Você sabia disso? Então quando você prepara um lanche para alguém, às vezes a pessoa chega lá, você não conhece, alguns têm muito dinheiro e pode comer à vontade, mas outros não têm dinheiro nem para comer. Às vezes pode chegar uma criança na sua cela com fome, e quando você der uma comida para ela, Deus vai dizer, ó, você está gastando seu dinheiro com essa menina, com essa pessoa, parabéns para você, glória a mim mesmo que você está fazendo isso. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Nós precisamos gastar o nosso dinheiro, nossa casa, nosso carro, tudo que nós temos, porque afinal de contas, nós somos chamados para isso. Todo o resto é secundário. Pastor, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha faculdade, eu tenho minha escola, tudo secundário. Tudo secundário. A nossa principal missão é ganhar almas para Jesus. E aí é muito bom, porque você está trabalhando lá na sua empresa, você é um missionário, sabia? Você está lá servindo a Deus, você pode ganhar alma para Jesus e no final do mês ainda vão pagar seu salário, porque você está ganhando alma para Jesus lá. Olha que maravilhoso. Talvez você não tenha pensado nisso, né? Mas é isso que está acontecendo. Mas talvez o Senhor está revelando para você hoje. Então ele mudou o seu caminho para fazer amigos. É necessário renunciar à vida boa, à vida egoísta que a gente tem. A gente liga o ar-condicionado no Cuiabá de 50 graus e a gente fica lá. E as pessoas estão precisando de nós, mas a gente fica na nossa vidinha ali, né? Nós não podemos pensar só em nós. A vida foi feita para ser compartilhada. A vida é muito boa, mas ela não é feita para ser vivida de uma forma egoísta. Nós precisamos compartilhar a nossa vida com outras pessoas também. Aleluia. Deus deu a graça, eu coloquei um ar-condicionado lá na minha sala. Sabe por quê? Só por causa da célula que abriu. Eu falei, Senhor, eu vou fazer esse sacrifício, porque o mesmo ar-condicionado que quando eu sento aqui para preparar a palavra, para mim receber a graça do Senhor na madrugada aqui, eu também quero, quando entrar aqui uma pessoa na minha célula, eu quero que ela receba o mesmo ambiente que eu estou recebendo. Aleluia, nós precisamos aprender com o Senhor. Dar é um privilégio, mas é melhor dar do que receber. Aleluia. Diga para o seu irmão, é melhor dar do que receber, irmão. E aí, para a gente encerrar aqui, eu quero fazer alguns desafios. Eu quero desafiar você aqui nessa noite para fazermos amigos. Então seja amigável, seja amoroso. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Para alguns vai ser mais difícil, porque ele é meio turrão, fala meio grosso. Mas Jesus muda tudo isso. Ninguém nasce com sangue espanhol, com sangue italiano. Ninguém nasce com isso não. Isso é tudo mito, tudo ensinamento do mundo. Não, nosso negócio é o sangue de Jesus. Nosso negócio é a palavra. Se a Bíblia diz, sede mansos e humildes de coração, então nós temos que seguir essa palavra. Pastor, mas sou muito brabo, então deixa de ser brabo, para de brabeza. Deixa os outros ser brabo com você, para você ficar bem mansinho. Então a pergunta é, pare e pense no momento, como será a sua recepção lá no céu? Haverá alguém te esperando? Alguma pessoa que você conquistou como amigo e o levou para Jesus, estará esperando você lá na eternidade? Porque é isso que o texto que nós acabamos de ler, você vai granjear amigos. E quando você chegar lá, você vai ter amigos para a eternidade. Puxa vida, pastor, o senhor ministrou essa palavra aí, eu não ganhei, não fiz amigos ainda. Sabe qual que é a boa notícia? Ainda dá tempo.
Jesus não voltou ainda, dá tempo ainda para você obedecer ao Senhor e descobrir como é maravilhoso fazer amigos para Deus. Olha, saiu uma pesquisa, olha aqui para mim, grava isso que eu vou falar para você, saiu uma pesquisa fresquinha, vou compartilhar aqui com você. Todas as pessoas que vêm na igreja e escutam uma mensagem como essa, o resultado na hora do apelo, 1% fica na igreja. 1%, é resultado de pesquisa. Mas quando ele encontra um amigo e faz um amigo na igreja, esse número sobe, sabe para quanto? 40%, aleluia. Porque ele tem um amigo. Sabe o que é isso? É o poder da amizade. É o poder da amizade. A gente tem que ir para o corpo a corpo, tete a tete. A gente tem que olhar para as pessoas. A gente tem que parar com esse negócio. Não, agora eu aprendi a ter privacidade e não vou abrir a porta da minha casa para ninguém. Não, nós temos que abrir, o tempo já passou. Aquele tempo terrível que nós vivemos já passou. Nós estamos vivendo um tempo da graça. Não há mais tempo, não há mais tempo. Não tem mais ponteiro no relógio. A gente precisa levar mais gente para Jesus, amém? Nós precisamos levar mais pessoas. Se a trombeta soar e nós vamos ao ar e encontrar com o Senhor, querido, eu não quero subir só com você não, eu quero levar mais gente comigo, eu quero levar mais gente comigo. Olha só o que diz Provérbios capítulo 15, versículo 30, por isso estou falando do olhar. O olhar de um amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. É a palavra de Deus, livro de provérbios de sabedoria. O que é isso aqui, pastor? Fortalecer significa que ter amigos, se você tiver amigos, isso vai fortalecer as suas estruturas e a estrutura dele. Vai fortalecer a estrutura dele. Então tenha bons amigos, né? Saiu uma pesquisa também que concluiu que pessoas que fizeram grandes coisas, que fizeram grandes realizações, sabe qual foi o motivo? Porque tiveram bons amigos. Você quer fazer grandes realizações? Quem quer fazer grandes realizações? Eu quero, o Senhor está dizendo, Fabiano, eu te chamei para fazer grandes realizações, coisas grandes, mas você precisa fazer mais amigos. Você já tem bastante, mas não é o suficiente. Você precisa fazer mais amigos. Eu morri na cruz pela vida deles. E eu uso pessoas, eu vou usar você. Ei, Deus vai usar você, meu irmão. Deus vai usar você, minha irmã. Talvez você está dizendo, talvez você está naquela filosofia de não, eu não quero, é um problema, esse problema não é meu. Mas o Senhor Jesus está dizendo, esse problema é seu sim. Esse problema é meu, porque eu morri na cruz do Calvário. E quando eu morri na cruz do Calvário, eu escolhi vocês para irem fazer discípulos. Então esse problema é meu e esse problema é seu também. Aleluia, esse problema é nosso sim. Aleluia. Então viva o amor. Viva o amor. A Bíblia diz assim, que se você fizer tudo mesmo, se não tiver amor, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. 1 João 4:20 está escrito: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É a palavra de Deus. Então nós precisamos viver o amor na prática. Então nós precisamos ser influenciados a deixar o egoísmo, o medo e as filosofias de exploração e de interesse. Mas nós temos que andar na filosofia da misericórdia. Descubra quem é o seu próximo. Quem é seu próximo, pastor? Quem é o seu próximo, meu irmão? Familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de estudo. Tem gente que às vezes só prega para desconhecido, mas a África, a Europa e a América está do lado dele. Está do lado dele, é a família dele, é pessoas que estão perto. Ele está pensando lá na África, nos Estados Unidos, mas está do lado dele. Sabe, eu peço a Deus hoje para que você ponha a mão nos seus olhos e diga: Senhor, abre os meus olhos. Eu preciso enxergar essa verdade. Eu preciso enxergar essa verdade e vestir essa camisa junto com a minha igreja, junto com Jesus, junto com o meu pastor, e fazer o que precisa ser feito. Glória a Deus. Invista em famílias, invista em famílias. Aproxime-se das pessoas. Por exemplo, sabia que tinha uma vez uma família de crente? Eles ficavam em casa e a outra família do vizinho, eles ficavam brigando muito, e o marido brigava e batia na mulher, e eles escutavam a briga, escutavam o marido batendo na mulher, e eles ficavam escutando, e crentes estavam ouvindo tudo isso, todo aquele desespero. Os filhos também estavam ouvindo. Mas um dia aquele homem ouviu a filosofia do bom samaritano, e ele disse: chega, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos lá falar de Jesus para eles, nós vamos resgatar eles das garras de Satanás. Sabe o que ele fez? A outra coisa importante, ele serviu.
Ele descobriu o que a pessoa precisava. Ele notou que na casa daquele homem, ele tinha um carro, pastor Paulo, e aquele carro estava estragado há vários meses. E aquele crente que ficava ouvindo aquela brigaiada toda, ele disse: eu sou mecânico, eu posso arrumar esse carro. E ele bateu palma lá e disse: ei, eu posso arrumar o seu carro? Ele disse: mas eu não tenho dinheiro. Não, mas eu vou abençoar a sua vida. Eu quero arrumar o seu carro. Eu quero ver você trabalhando. Eu quero ver você andando com esse carro, com a sua família novamente. Eu quero ver a alegria voltar no seu coração. E mais, eu quero convidar você para a minha célula, para a minha casa. E ele foi para a casa daquele homem. Sabe o que aconteceu? Eles se converteram. E aquela família ganhou aquela família para Jesus. E aí quando chegava de noite, ele colocava os ouvidos na janela, nas paredes. E aquilo que ele ouvia, os irmãos cantando um hino. Eles não viam mais porrada, eles não viam mais briga, eles não viam xingamento. Eles ouviam as pessoas lá: vim para adorar-te, vim para dizer que te amo, ó Pai, és tudo para mim, e eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, eu exalto teu nome, ó Pai. Você percebeu a diferença? Você percebeu a diferença do que acontecia e do que acontece agora? Isso pode acontecer lá na minha rua, na sua rua. Isso pode acontecer com as pessoas. Nós precisamos oferecer um serviço. Você sabe fazer um bolo, você sabe fazer um café, você sabe fazer um churrasquinho. Convida uma família diferente, convida uma família para vir comer bolo com você, comer um café. Mas é uma família lá da sua rua que você nunca convidou. Bate palma lá. O Espírito Santo está falando para mim assim: Fabiano, quem são seus amigos aqui na rua? Sai lá, começa a convidar eles. Vai lá, convida os meninos, tem jovens aqui, convida eles para a sua célula, convida eles estão precisando de mim. E aí eu estou indo batendo palma e convidando eles para vir. Estou começando a fazer amizade com eles, porque talvez eles não vão vir para um primeiro momento. Isso é um ponto aqui que eu preciso que você tenha atenção. Seja paciente. Quando nos tornamos verdadeiros amigos, naturalmente eles vão querer ir aonde vamos e experimentar o mesmo estilo de vida que nós temos. Aleluia! Então pode ser que não seja rápido, mas você precisa agir como um amigo. E concluindo essa mensagem aqui, para nós irmos para o momento de louvor. Nós fazemos amigos adotando, né, a ajuda sobrenatural de Deus. O amor é o método de Deus, e a maneira mais gostosa e eficaz de fazer amigos e influenciar pessoas é atraindo elas para o encontro pessoal, e atrair elas para o encontro pessoal com o Salvador. Mas primeiro atraia elas para você, e depois você leva elas para o Salvador. Amém? Aqui nós vamos encerrar, e depois eu vou deixar as perguntas aí no boletim, para que você possa compartilhar essas perguntas lá na reunião da sua célula. Então, se nós queremos honrar a Deus, nós precisamos entrar no seu mover redentor, ser parte do seu projeto de transformação de vidas. Precisamos estar dispostas e sermos amigos das pessoas à nossa volta. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando você vem e faz a sua matrícula para a escola de líder, eu fico feliz demais. Eu fico vendo o pastor Domingo fica explodindo de alegria, e eu fico do lado dele. Sabe por quê? Quando alguém vem para a escola de líder, vai nascer uma célula, vai nascer milhares de pessoas, vão chegar naquela célula. Por quê? Porque eles estão se dispondo. Eu fiquei feliz demais. Hoje eu vi minha sogra aqui, dona Sebastiana, irmã Floraci, gente de idade que poderia dizer: não, eu vou ficar em casa, eu já estou aposentada, eu não preciso fazer mais nada, deixa os jovens fazer. Mas elas estão aqui na escola de líderes. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi elas se abraçando e dizendo: não, eu vou ser da escola de líderes, eu quero liderar. Em outras palavras, estão dizendo: eu estou junto com o senhor, pastor, eu estou junto nesse projeto. Eu estou junto nesse projeto com Jesus acima de tudo. Porque foi Ele que disse para a gente ir fazer discípulos de todas as nações. Eu quero orar com você. Se coloca em pé agora em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração aí, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa água tão abençoada que trouxeram aqui para mim. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Oh, meu amigo, obrigado, porque o Senhor não nos chama mais de servos, o Senhor já nos chama de amigos.
Aleluia. Por isso abençoa a igreja, abençoa cada um dos teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, que a prosperidade do Senhor se cobre sobre cada um, e que esta palavra nós possamos sair daqui não de ouvintes para praticantes apaixonados por Jesus, cheios do Espírito Santo, para testemunharmos das grandezas de Deus para todos aqueles que precisam ir para a Nova Jerusalém junto conosco, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, aleluia, amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e vamos louvar ao Senhor.